mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre valuation por múltiplos, tá? No último vídeo eu fiz uma análise recomendando, né, que o investidor médio ele não perca tempo com valuation usando o DCF, né, o fluxo de caixa descontado, porque, na minha opinião, é uma perda de tempo, é um trabalho, é muito trabalhoso. Eu já trabalhei no mercado, já fiz isso. Normalmente um valuation bem feito, tá? Um bem feito assim pode demorar aí por volta de 3 meses, trabalhando full time, o tempo inteiro aí, indo atrás de informação, indo na empresa, fazendo as premissas certas, tá? Se tu quer fazer bem feito, demora muito tempo mesmo, e para o investidor médio, aquele investidor que não trabalha no mercado financeiro, na minha opinião, não faz nenhum sentido focar nisso, tá? Eu vejo muitos cursos aí na internet, muita gente tentando, achando que aprendendo ou estudando valuation vai começar a fazer bons investimentos, paga 10 mil reais num curso, mas isso não quer dizer nada, tá? Eu acho que a melhor forma para tu entender valor de empresa, tá? É usando múltiplos. É a maneira mais fácil, prática e acho que é a que mais faz sentido e pode dar resultado, tá? Então, o primeiro, vamos entender o que são os múltiplos, tá? São indicadores que mostram de maneira relativa a performance financeira da empresa em relação ao que o mercado está pagando. Ou seja, é uma conta de dois fatores. Em cima vai estar o que o mercado está pagando e embaixo o que ela gera de resultado, tá? Então, na maioria dos múltiplos que eu vou trazer aqui, é interessante que ele seja o menor possível, tá? Quanto menor possível, quanto menor esse múltiplo, esse indicador, né, o resultado dessa divisão desse número que o mercado está pagando sobre o que ela gera de resultado embaixo, mais barata está essa empresa, tá? Óbvio que tem alguns outros indicadores que o melhor é que seja mais alto possível, mas são indicadores de rentabilidade, como eu vou mostrar aqui, tá? E aqui o segundo ponto, indicadores são indicadores financeiros para análise e comparação de empresas. Então, não só a gente vai poder entender o valor de uma empresa só olhando ela de maneira isolada e olhar também como foi a evolução desse indicador no passado, mas a gente pode pegar um setor e comparar empresas, tá? Então, os múltiplos eles te permitem comparar empresas de um mesmo setor e tentar entender se tem alguma empresa que está mais barata naquele setor, alguma empresa está sendo penalizada pelo mercado daquele setor e tentar entender se realmente tem um valor para ser extraído ali, tá? Então, por que fazer evaluation com múltiplos, tá? Primeiro, eu já falei a praticidade, é mais fácil de entender e mais fácil de medir, tá, para o investidor médio. Segundo, o DCF, né, o fluxo de caixa descontado, que é o valuation tradicional, exige muito tempo e o custo-benefício para o investidor médio não vale a pena, também como eu falei anteriormente, tá? E eu deixaria esse tema mais para quem trabalha no mercado financeiro, para quem quer entrar no mercado financeiro. A gente pode até fazer um vídeo mais para frente, tá? Como aprender valuation. Terceiro ponto, o mercado usa bastante, tá? Por mais que pareça uma análise muito simplista, o mercado usa bastante valuation com múltiplos, tá? Tanto em research como M&A, e também muitos tomadores de decisão de M&A ou até empresários que vão comprar ou vender empresas, às vezes eles fazem sua análise só usando múltiplos mesmo, tá? Eles vão olhar, tá, quanto que o mercado está pagando por essa empresa, eu quero pagar um pouco menos, eu quero vender por um pouco mais, normalmente eles têm indicadores já médio de indústria, por exemplo, de tal indústria, o mercado paga tantas vezes o lucro, tantas vezes a geração de caixa anual, tá? Então é bem normal esse tipo de análise simplista, e porque tem muito feeling também, né? Tipo, se tu realmente conhece o business, tu pode olhar o múltiplo e tomar uma decisão um pouco mais rápido. E o quarto ponto aqui, também, como eu disse anteriormente, permite a comparação entre empresas do mesmo setor, como eu vou mostrar aqui uma análise do setor bancário mais pra frente, tá? Então, quais são os principais múltiplos, tá? Quais são os 6 principais indicadores que a gente teria que aprender aqui, que eu acho que são o que valem mais a pena o investidor médio buscar entender, tá? Ele vai ler isso aqui em vários relatórios, vai ver na internet em vários lugares, e é bem fácil de entender o que eles significam, tá? O primeiro é o preço-lucro, né? O famoso PL, tá? Em inglês, seria o Price Earnings aí, que basicamente é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, tá? Então, basicamente, a gente quer que esse indicador seja o menor possível, porque significa que o mercado está pagando pouco para o que a empresa gera de resultado embaixo, tá bem? Então, aqui o preço-lucro ele pode ser traduzido em por quantos anos o teu investimento vai voltar em forma de lucro, né? Então, se a gente paga um PL de 5 vezes, significa que se a empresa mantiver o que ela está lucrando por ano, né, em 5 anos, o teu investimento ele é recuperado só com o que a empresa gerou de lucro, né? Sem contar uma possível apreciação do preço da ação, né? Tá? Ele é muito usado aí para entender se a empresa está barata e se ela está gerando um bom lucro, o mercado não tá vendo essa geração de lucro, tá? O Warren Buffett usava isso também muito para estimar para frente o quanto que ele achava que o lucro ia crescer, porque obviamente se a empresa for bem e tiver uma melhoria na performance, ela vai aumentar esse lucro
ao longo dos anos, e esse PL tende a baixar, certo? Se o mercado não vê essa melhoria. Então, tu pode também fazer essa análise. Se a empresa aumentar o lucro por 20% ao ano nos próximos anos, né, quanto que, para ela, se ela tiver o mercado estiver pagando o mesmo PL, quanto que tem que ser o preço da ação, né, para frente. Tu pode fazer esse tipo de análise também, tá? O segundo aqui seria o preço valor patrimonial por ação. Basicamente é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Tu vai ter o patrimônio líquido da empresa, né, na contabilidade, e vai dividir pelo número de ações que essa empresa tem. E aí tu vai ter o valor patrimonial por ação. Vai simplesmente pegar o preço de mercado da ação e dividir por isso, tá? É muito usado aqui para bancos, eu diria, esse segundo indicador, que basicamente teoricamente o valor patrimonial de um banco deveria estar em torno de 1, né? Porque os ativos do banco ali eles poderiam ser liquidados muito rápido, né? Eles são muito líquidos. Então, normalmente devia rondar o patrimônio de um banco em uma vez, né? Então, por isso que é usado muito para banco. Se está muito abaixo de 1, o banco está bem barato, vamos dizer assim, tu consegue comprar todos os ativos é, valendo menos, né? E basicamente, em muitos casos, vai ter uma razão para o banco estar tá precificado abaixo de uma vez, tá? Na maioria dos casos é porque é estatal, tá? E tem essa desconfiança do mercado. Mas em alguns casos pode ser uma oportunidade de investimento, como eu vejo agora no caso do Banco do Brasil, tá? O terceiro seria o EV/EBITDA, então é o Enterprise Value dividido por EBITDA, tá? Enterprise Value é o valor de mercado da empresa mais o valor de dívida que ela tem, né? Então é isso dividido pelo EBITDA. Também é uma outra métrica que mostra o que o mercado está pagando pela empresa, quanto vale a empresa em cima, dividido por que ela gera de resultado, tá? Essa métrica é muito usada para comparação de empresas no setor industrial, tá? E é muito usada também por transações de M&A em boutiques. Muitos investidores olham só esse indicador, olham quantas vezes EBITDA, quantas vezes ele pagaria por um EBITDA, né, da empresa, e muitas vezes as transações são só feitas olhando esse múltiplo aí, tá? Tem muito investidor aí de boutique que só olha isso. E a quarta aqui seria o dividend yield, né? Que seria o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Então, essa aqui é uma análise mais para a gente saber se, para quem gosta de dividendo, né, eu acho que é um bom múltiplo para olhar. Se tu quer que, né, o teu capital volte em termos de dividendo ao ano. Então, eu acho que para alguns setores elétrico, alguns setores de renda, poderia fazer sentido fazer uma análise assim. Mas a gente sabe que normalmente uma empresa que está querendo crescer lucro, ela vai pegar uma parte do lucro e reinvestir na própria operação. Então, não necessariamente ela vai jogar tudo para dividendo. Então, o dividend yield eu olharia mais para ver se uma carteira de dividendos, se tu quer só ficar mais tranquilo recebendo renda, investir mais em utilities, né, que são setor elétrico, setor de saneamento, eu olharia mais para esses setores mais defensivos. E os indicadores financeiros aqui, que é os que eu citei anteriormente, que é melhor que eles estejam mais alto possível, tá? São indicadores de rentabilidade. Então, o ROI é o principal deles, tá? Então, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Bem fácil de medir e simplesmente a gente vai ver aqui se a empresa está rentabilizando bem o capital que ela tem empregado, né? O patrimônio dela e o que ela está colocando na operação, tá? O ROIC também tem esse mesmo sentido, é o EBIT dividido pelo, vai pegar o ativo, né? Menos fornecedores, menos caixa. Então, o ROIC é uma boa métrica para a gente entender se o que a empresa está empregando de capital ao ano ali está gerando um retorno, né, atrativo. Então, é o que está vindo de resultado do que a empresa está empregando de capital naquele negócio. A ideia é que o ROIC sempre seja mais alto que a taxa de juros, tá? Isso significa que a empresa está gerando valor para o acionista, porque não faz sentido vamos supor assim, se a empresa tudo que ela emprega num negócio não gera um retorno em percentual acima da taxa de juros, que hoje está em 13,75%, não faz sentido tu empregar esse capital nesse negócio. Faz muito mais sentido tu investir em títulos públicos que te geram uma rentabilidade, um retorno sobre o capital investido maior, né? Retorno sobre o capital investido é a tradução aqui do ROIC. E aqui, então, para terminar o nosso vídeo aqui, a nossa análise, uma comparação setorial, né, de múltiplos, para a gente tentar entender quem é que no setor está sendo mais mal precificado, quem está barato no setor aqui, né, quem está apanhando ou quem é que está caro no setor. Então aqui é o setor bancário do Brasil, eu trouxe os 5 principais bancos aqui.
que a gente tem ações na bolsa. Então eu peguei do Fundamentos, extraí do site Fundamentos esses dados, tá? E trouxe o PL e o PVPA, que acho que são os dois principais aí para analisar bancos, além do ROI. O ROI também é bastante importante. Então, que basicamente é bem comum ver esse tipo de análise aqui em relatórios de research, tá? E de algumas casas de research também. Essas tabelinhas setoriais, então vai estar aqui as empresas do setor de um lado e os números, né, desse múltiplo do outro lado. Então aqui a gente pode ver o PL do Itaú em 8,6, o Banco do Brasil, PL bastante baixo, né? Então significa que em 4 anos, basicamente, que o lucro, se o Banco do Brasil continuar lucrando a mesma coisa ano a ano, ele vai voltar em 4 anos do investimento, tá? O BTG aqui, como é um negócio um pouco diferente, né? Mais focado em crescimento, em gestão de patrimônio e tal, tem um PL mais alto porque o mercado considera que esse lucro vai crescer mais ao longo do ano porque o BTG está traindo muito cliente novo para a base, né? Então, normalmente, o que os analistas fazem? Eles fazem uma média aqui do setor para entender o que o mercado está pagando em média para esse indicador. E eles tentam ver quem é que está muito abaixo dessa média aí, para ver se realmente está ok. O Banco do Brasil está muito abaixo da média, então talvez faz sentido analisar. Normalmente o Banco do Brasil, como a gente sabe, é estatal, vai estar sempre descontado, mas vai estar sempre mais descontado que os outros, né, privados. O que a gente pode analisar é uma análise relativa, assim, antes ele era menos descontado, agora ele está mais. Então talvez agora tem uma importante extrair um valor no Banco do Brasil. Mas aqui o que me chama atenção é o PL do Itaú, está abaixo da média, tá? Então talvez faça sentido analisar, ver se está barato. Mas é óbvio que tu nunca pode usar o múltiplo isolado, assim. A minha indicação aqui nesse vídeo é que ele seja utilizado com mais informações. Tu pode pegar o PL, o PVPA e o ROI, fazer essa tabelinha aqui para os três, né? E ver se tem alguma empresa que nos três ou em duas análises eles ficam abaixo da média. Então, ok, essa empresa está descontada. Então vamos ver se tem alguma coisa ruim na empresa que justifique esse desconto. Ok, se não tem, então talvez ela esteja barata e tenha uma oportunidade aí de operar esse valor, tá? Outra maneira que eu gosto também é analisar comparado ao histórico, tá? Então a gente pegaria esse PL aqui do Itaú e analisaria o PL histórico do Itaú. Então a gente pode pegar algumas ferramentas como Status Invest, que permite isso. Tu pode olhar como que tem se comportado o PL do Itaú nos últimos anos e ver se o PL de hoje, né, esse 8,6, está abaixo da média histórica. Então lá tu vai poder traçar uma média histórica. Se a média histórica do Itaú nos últimos 10 anos está operando num PL de 10 vezes, então agora está 8 vezes, então está um pouco abaixo da média. Então talvez realmente tá barato, né, o banco. Então é isso. O maior insight que eu acho que é a praticidade de usar múltiplos, mas o cuidado sempre em usar o múltiplo não de uma maneira isolada, mas com outras informações. Ou tu monta uma tabela com vários múltiplos para entender se tem um padrão aí, né? E analisar com o histórico também, tá? O histórico e informação da empresa, para ver se realmente o múltiplo te ajuda aí a achar alguma oportunidade de empresa barata e saber se tu está pagando barato na empresa também, né? Eu acho que esse conteúdo também é bastante importante para empresários que querem fazer um tipo de transação no mercado em geral, tá? Não só em bolsa, mas quer vender uma empresa, comprar uma empresa. É muito importante tu saber sobre PL e EV/EBITDA, porque tu consegue entender o que o mercado normalmente usa para essas transações de empresas e até para se tu quiser comprar uma empresa, tu saber que se tu tá pagando 5 vezes o lucro dela, tu tá fazendo um bom negócio, né? Porque às vezes alguém pode trazer um negócio para vender, mas tu vai lá calcular o PL tem 10 vezes. Então, pô, em 10 vezes talvez meu lucro demoraria 10 anos para voltar, então eu tô pagando muito mais que o mercado paga em média, então talvez valha a pena deixar o dinheiro nos juros, né? Então, até para a vida real aí, para negociação de empresas fora da bolsa, eu acho que é um conteúdo bem interessante que pode te ajudar bastante também, beleza? Pessoal, quem gostou aí, pode dar um like no vídeo, se inscrever no canal e quem quiser participar das nossas mentorias sobre carteira de investimentos, o e-mail vai estar aqui na descrição. Só mandar um e-mail lá que a gente conversa e te ajuda aí a montar a carteira e aprender os indicadores financeiros, beleza? Um abraço!